cuidar das nascentes com mais meu Deus do céu, né, a nascente para a gente, como se diz, são os nossos olhos, nosso coração, porque sem ele a gente não vive, né, sem água nós não vivemos, não existe mato, não existe pássaro, não existe vida se não tiver água. Oi, bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Aqui na narração, eu, Janes Rocha, jornalista na SBPC. Começamos essa jornada pelos biomas em abril e de lá para cá passamos por 3 de 6, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Nessa viagem encontramos muita deterioração devido a eventos climáticos extremos, turbinados por atividades humanas predatórias e até criminosas. Mas também vimos a esperança de pessoas como a Eliane, dona da voz que você ouviu no início do episódio. Ela faz parte de uma das comunidades tradicionais de pescadores do Pantanal, bioma que vamos tratar neste 5º episódio. Vamos voltar a Eliane mais para o final. Mas antes, como a gente tem feito para os demais biomas, vamos entender o que é o Pantanal desde o começo. O Pantanal é uma grande depressão que foi formada durante a formação dos Andes por causa dessa relação entre choque de placas tectônicas, né, do Pacífico e da América do Sul, milhões de anos atrás. Esse é o Valfrido Tomás, pesquisador da Embrapa Pantanal. Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Veterinário com especialização em biologia de ambientes inundáveis, o Valfrido tem um amplo portfólio de trabalhos reconhecidos no Brasil e no exterior na gestão e manejo da reserva da biosfera do Pantanal. E esse afundamento criou essa região, essa depressão imensa, que com o passar do tempo ela foi sendo preenchida por sedimentos trazidos pelos rios que convergem para dentro dessa depressão. Esse foi o processo histórico. E assim, além dessa trazida de sedimentos e pequenos movimentos, pequenos terremotos, né, pequenos abalos sísmicos, foram ajudando, com o passar do tempo, a acomodar esse sedimento e criando uma paisagem extremamente plana, né? E aí, nessa fase que o Pantanal atravessa, dos últimos 3.000, 4.000 anos, ele está numa fase mais quente e mais úmida, o que tornou ele uma área úmida gigantesca, né, que pegando 85% dessa área úmida está no Brasil e o resto dividido um pouquinho para Paraguai e Bolívia. O Pantanal pode ser comparado a uma savana pelo perfil de sua vegetação baixa e esparsa. Mas, diferente das savanas mais comuns no planeta, ele é inundado de água em metade do ano e seco na outra metade. Pelo menos era assim. Portanto, era para a gente estar falando muito mais em água. Mas agora vamos ter que falar dele. O fogo. As imagens que nos chegam do Pantanal incendiando são devastadoras em todos os sentidos. A própria ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, fez um prenúncio aterrador. Em relação ao Pantanal, é a maior estiagem dos últimos 74 anos. No caso da Amazônia, é a maior estiagem dos últimos 40 anos, que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Mas tem um dado muito importante nesses tempos de queimadas descontroladas. Então, o Pantanal, nesse sentido, é uma savana que sofre inundação em boa parte da sua área em determinada época do ano, e outra época ela é seca. Então, nesse sentido que eu digo que o Pantanal é moldado a fogo e água. A maior parte das savanas dentro do Pantanal são espécies do cerrado, é o cerrado adaptado a essa condição de inundação. Então, como o cerrado, o Pantanal também tem essa relação muito forte
com o fogo estruturando a vegetação, a paisagem, a biodiversidade, né? Então, espécies dependem do fogo, outras são afetadas, e quando você tem o fogo natural, você cria um mosaico de situações em que você favorece a diversidade biológica. Pois é, o fogo colabora para a diversidade biológica do Pantanal, mas obviamente não na dimensão que temos visto recentemente, que combina queimadas provocadas com secas extremas causadas pelas mudanças climáticas, um verdadeiro combo da destruição. O Pantanal, James, ele, tecnicamente, a gente diz que ele é uma grande região de ecótono, né? É uma grande região de interface entre outros ecossistemas ou outros biomas. Esse é o professor Isel Soares, outro grande especialista em Pantanal. Ele dá aulas e orienta grupos de pesquisadores em fauna do bioma no Departamento de Ecologia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ecótono é uma região de transição. Então, você tem, por exemplo, ao norte, a gente tem a Amazônia, a leste, a gente tem o Cerrado, e mais a sudeste, a gente tem a Mata Atlântica. Indo para o Paraguai e para a Bolívia, a gente tem o Chaco. A Caatinga, o Cerrado e o Chaco, eles formam, de toda essa região da América do Sul, o que a gente chama de diagonal seca da América do Sul, ou seja, são esses ecossistemas que têm menos água disponível. Então, você tem a Amazônia com bastante água, a Mata Atlântica com bastante água, e no meio do caminho você tem a Caatinga, o Cerrado, e vai indo para o Chaco. Tá? E nessa mistura está o Pantanal. Tá? Então, o Pantanal fica nessa interface, um pouco recebendo influência da Amazônia, um pouco recebendo influência do Cerrado, um pedacinho de Mata Atlântica e o Chaco, mais do lado boliviano e paraguaio. Então, por conta disso, a gente tem muitas espécies de plantas e animais que ocorrem em todos esses outros biomas, né? E aí a gente vê mais recentemente, você está vendo bastante nos jornais aí, essa questão do fogo. Como as árvores provenientes do cerrado evoluíram com a presença de fogo, alguns argumentam que essa vegetação seria menos suscetível. De fato, há muitas plantas que brotam após as queimadas, e isso tem sido usado como argumento para utilizar o fogo na renovação da pastagem. No entanto, a frequência com que esse fogo ocorre no Brasil inteiro, mas aqui no Pantanal a gente tem bastante isso, tem essa cultura muito forte ainda, ela provoca um impacto muito maior do que essas plantas e os animais suportam, né? Então, nós até temos plantas que toleram parcialmente o fogo, mas a fauna não. A fauna não tolera fogo. O Pantanal tem mais de 174 espécies de mamíferos, mais de 260 espécies de peixes, mais de 600 espécies de aves e aproximadamente 3.000 espécies de plantas. Está espantado com a quantidade? Pois saiba que isso é só uma parte, aquilo que se conseguiu identificar até hoje. Perguntei ao professor Isel do impacto do combo da destruição sobre as espécies existentes e já identificadas. Então, tem alguns trabalhos que sugerem que são milhões e milhões de animais, porque não dá para a gente sair contando cada cervo do Pantanal, cada jacaré que morreu na queimada. Mas, baseado nas estimativas que foram feitas, são milhões de indivíduos que morrem por ano a cada período de queimadas, né? Porque muitos deles não têm para onde fugir, até porque a queimada ocorre no período de seca, né? Então, a gente tem um pico dessas queimadas de agosto até outubro, tá? Que é um período de seca na maior parte do Pantanal. Então, isso representa uma ameaça bastante grande, porque a gente corre o risco de perder o que a gente chama de serviços ecossistêmicos que esses animais desempenham. Na verdade, não se sabe exatamente quantos animais foram dizimados, que espécies foram atingidas, por uma razão. Não tem a avaliação. O CNPq, por exemplo, que é o principal financiador de projetos do Brasil, toda a política de pesquisa científica no Brasil, ela cobra da gente que a gente esteja o tempo todo publicando e incentiva uma concorrência, uma competição entre os pesquisadores. E isso faz com que, muitas vezes, os pesquisadores procurem fazer trabalhos rápidos. Os projetos, eles são relativamente curtos. Ainda é incomum no Brasil os projetos de longo prazo. Para quem não sabe, CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia para incentivar a pesquisa no país.
O CNPq até criou uma linha de projetos ecológicos de longa duração, mas são poucos projetos e que a gente tenha essa possibilidade de acompanhar ao longo de vários anos uma comunidade sendo afetada por algum fator ambiental ou qualquer coisa parecida. Então, a gente tem poucos dados para dizer, ó, 20 anos atrás tinha menos cervo do Pantanal do que a gente tem agora, porque esses trabalhos não surgem de uma hora para outra, né? E a gente tem poucas pessoas para fazer isso, tá? Eu diria para você que, sei lá, se existem meia dúzia de pessoas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul que podem trabalhar, por exemplo, com esses dados de jacarés, de abundância de jacarés ou abundância de cervo do Pantanal, é muito, tá? Então a gente tem um problema de realmente de falta de gente e de projetos que são desenvolvidos em curto prazo e muitas vezes não conseguem dar continuidade pela falta de recursos mesmo, tá? Nós passamos por alguns anos aí de redução muito drástica na liberação de recursos para projeto, né? Que limitou bastante a capacidade do pessoal, né? É aquilo que a gente já sabe, o Brasil carece muito de ciência para identificar e mapear sua biodiversidade. Os pesquisadores frisaram que o fogo é grave, mas não é a única ameaça ao Pantanal. Tem também a hidrovia Paraguai-Paraná, um projeto antigo que ainda não saiu totalmente do papel, mas está no programa orçamentário da União, inclusive com apoio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que recentemente anunciou um financiamento de 3,5 bilhões de reais para um grande frigorífico construir barcaças de transporte por aquela hidrovia. O biólogo Alcides Faria, diretor da organização não governamental ECOA, diz que será um desastre. O que acontece é que eles vendem ilusão. Desde o começo, ainda na década de 80, eles começaram a dizer que poderia ser o novo Mississippi. Assim, navegar 24 horas por dia, os 365 dias do ano. O que não é possível porque o Pantanal tem uma determinada dinâmica da água, ou pelo menos tinha, né? Até essa crise climática que nós estamos agora afundados nela. Então isso não era possível, porque tem períodos de água baixa, períodos de água alta, mas eles vendem a ilusão de que, mesmo com essa crise de água agora, é possível dragar e manter uma navegação constante no Rio Paraguai. É impossível, porque como todos sabem, o Rio Paraguai está no oeste do Pantanal, né? Ele atravessa de norte a sul e recebe as águas. Ele recebe e leva essa água até o Rio Paraná, né? Atravessa o Paraguai e por aí vai. Então, assim, a medida dele dá uma medida do Pantanal. Se ele tem água, ele enche o Pantanal. Se ele não tem, ele vai indica que o Pantanal está muito seco. E é o que está acontecendo agora. Então, nós temos uma crise que eles dizem que vão resolver com dragagem. Como que você vai passar barcaças, conjunto de barcaças? Nós teremos um desastre total para o Pantanal. Concretamente. E eu tenho muita dúvida mesmo, por que querem fazer isso? Porque, tecnicamente, não tem nenhuma justificativa em nenhum lugar. Você mesmo conversou com vários pesquisadores, pessoas que têm informação, tem várias publicações que mostram que isso não resolve, não permite a navegação o ano inteiro. Procuramos o BNDES para perguntar o motivo do banco financiar com recursos públicos subsidiados barcaças para navegar uma hidrovia, no caso a Paraguai-Paraná, que atenta contra o Pantanal, contrariando o parecer dos cientistas e especialistas. Recebemos um e-mail da assessoria de imprensa com a seguinte resposta, abre aspas, é importante esclarecer que a chamada hidrovia Paraguai-Paraná já é uma via navegável operacional, sendo utilizada inclusive para o transporte de minérios. O projeto apoiado pelo BNDES tem como foco a atividade de construção naval e financiamento com recursos do Fundo da Marinha Mercante, FMM, sem mudança no tipo de utilização econômica da via. Fecha aspas. A pergunta que não quer calar. O que podemos fazer para salvar o Pantanal? De novo, Valfrido. O que a gente precisa, o Brasil precisa mudar de atitude. A gente precisa colocar essa questão hídrica para tentar amortecer o impacto da mudança climática, que agora já é irreversível, recuperando nossa capacidade de retenção hídrica, de produção de água. Então, para mim, é crucial pensar dessa forma bem sistêmica no país como um todo, porque o Pantanal não vai ser conservado isoladamente. Ele está sendo afetado por fatores que estão muito longe dele.
é clima, é temperatura do oceano, é Amazônia, e assim vem vindo, efeitos em cascata e em sinergia que chegam a um desastre perfeito. E aí nós temos uma outra coisa no Pantanal, que aí, falando do ponto de vista de impacto, que essa questão hidrológica que define o Pantanal, ela está sendo afetada, o que está gerando incêndio, que afeta a diversidade biológica. O Pantanal mais seco é incêndio que ninguém controla. Você pode colocar toda a parafernália do mundo para tentar apagar e controlar esse incêndio, que não dá conta. Bom, e para as pessoas que vivem no Pantanal, o que tudo isso significa? Quem vai trazer essa visão lá de dentro do bioma é a Eliane. Aliás, eu tenho que revelar uma coisa, o nome dela não é Eliane. Então, meu nome é Leonida Aires de Souza, também sou conhecida por Eliane, sou da comunidade tradicional Barra do São Lourenço, no estado de Mato Grosso do Sul, sou presidente da Associação Renascer e também sou coordenadora da Rede Pantaneira Corumbá Coordenação 2. Só por curiosidade, por que você é conhecida por um nome tão diferente do original e não por um apelido, por exemplo? Bom, porque antigamente a gente tinha uma brincadeira que a gente batizava bonecas, né? E essas bonecas, ao nome da comadre, quem escolhia era a comadre, no caso a madrinha, né? E aí esse nome pegou e tá até hoje, eu tenho 57 anos. Adorei, não podia deixar passar uma história tão poética em meio a tanta má notícia. Mas voltando ao assunto, a Associação Renascer, que a Eliane preside, tem origem no deslocamento forçado das comunidades de pescadores indígenas da etnia Guató, que ocupavam praticamente toda a região sudoeste do Mato Grosso do Sul e entrando pela Bolívia. Até os anos 1970, estes povos viviam de suas roças e da pesca generosa do Pantanal, em harmonia com o gado, que também é parte da paisagem local, atividade que vem desde a colonização. Porém, nos últimos 50 anos, com o avanço da pecuária exportadora e a criação de reservas de proteção ambiental, as RPPM, esses ribeirinhos foram sendo empurrados para fora de suas terras ancestrais. Sempre aliado dos grandes empreendimentos comerciais, o Estado ofereceu à população o trabalho de coleta de iscas para a pesca turística, que era forte na área. Só que a cata de iscas é uma atividade um tanto insalubre para as mulheres. Passar tanto tempo dentro da água trazia problemas de saúde, inclusive ginecológicos. Por isso foi criada a Renascer, para dar uma alternativa de ocupação fora da água e permitir que elas trabalhem em suas casas, perto da família, dos filhos. As mulheres do Renascer praticam o artesanato típico do povo Guató, feito com aguapé, uma fibra vegetal local. É uma boa alternativa? É, mas não para todas as mulheres. Muitas não se adaptaram ao artesanato e voltaram para a cata de iscas. Além disso, os aguapés também foram muito prejudicados pelos incêndios. Ainda assim, Eliane não desanimou e olha para frente com a missão de ajudar o bioma, que é a sua casa. A gente pensa em outras alternativas e eu trabalho para isso, para todo lugar que a gente vai, que a gente tem reunião com o pessoal da MMA, né, IEB, os parceiros da gente, que a gente tem que trabalhar com reflorestamento, tanto em lugares diferentes, né, em pontos estratégicos, primeiramente. É claro que a gente não vai poder salvar o Pantanal todo de imediato. Trabalhar com reflorestamento da mata ciliar é uma coisa muito, muito importante. Porque, assim, ó, se eu não cuidar do Pantanal, se eu não cuidar dele, eu não vou estar cuidando de mim, porque é aqui que eu vivo, é aqui que eu preciso estar. Então, é a minha casa. Então, a gente pede apoio para essas pessoas, para todas as pessoas que são nossos parceiros. Semente. Hoje nós estamos com uma dificuldade por exemplo, de ter semente, porque a maioria dos lugares, muita semente acabou, né, com esse grande incêndio. O que a gente vê para o futuro é que nós agora precisamos ajudar aquele que sempre nos ajudou, porque se nós não ajudar hoje o Pantanal, reflorestando, colocando semente para germinar, tratando da mata ciliar, fazendo projetos, o governo podendo nos ajudar as pessoas que moram no Pantanal, porque tem que estar com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão dia a dia. Cuidar das nascentes meu Deus do céu, né? A nascente para a gente, como se diz, são os nossos olhos, nosso coração, porque sem ele a gente não vive, né? Sem água nós não vivemos. Não existe mato, não existe pássaro, não existe vida se não tiver água.
É isso, ficamos por aqui com o 5º episódio da 7ª temporada. Se puder, responda a enquete que acompanha o episódio para a gente saber de que bioma você está nos ouvindo. O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Até o próximo bioma. Tchau!